Olá, boa noite. Muito obrigado a todos que assistem a estas conferências. Meu nome é Pedro e estou no dever de passar estas conferências de conhecimento de si mesmo por estas páginas. Nós passamos ao vivo por essas páginas às terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. Este curso é gratuito, completamente gratuito, e tem o objetivo de nos entregar as técnicas necessárias para que possamos fazer uma transformação psicológica e espiritual interior verdadeira. Então, é dizer, trabalhar sobre nós, trabalhar sobre o nosso ego, os defeitos psicológicos. Muitas pessoas imaginam, pensam, porque assim lhes ensinaram, que o ego não é possível eliminar. Ensinam por aí, na ciência oficial, naturalmente, que o ego não se precisa eliminar, não se pode eliminar, e que deve-se controlar o eu, um tal de eu superior, controlar um tal de eu inferior. Porém, esta questão de superior e inferior não existe. Ego é ego. E é possível sim eliminar o ego e fazer uma transformação interior verdadeira, sem máscaras, sem necessidade de a pessoa se controlar internamente, sem reprimir o ego. Não se trata de reprimir, de impedir a manifestação, é eliminar o ego através de um trabalho que se chama morte psicológica. Então, nestas conferências, o que nós mais falamos é de ego e morte psicológica. Então, porque é a base para esse trabalho, precisamos negar a nós mesmos. Então, hoje, a conferência número 27 do temário de 50 conferências é intitulada Técnica para dissolver o ego. Então, nessa conferência se ensina uma técnica revolucionária para dissolver o ego de uma forma mais simples, de uma forma prática. Então, nós todos temos 97% da nossa essência está aprisionada no ego. Está presa, enfrascada, escravizada na nossa psique. Então, esta figura nós representamos a nossa psique. E aí está o ego enfrascando 97% da nossa essência. E temos apenas 3% livres e ainda adormecidos. Então é preciso despertar esses 3% e eliminar o ego para liberar os 97% que estão presos. Então este fato de liberar está simbolizado na
na lenda do Aladim, onde ele fricciona a lâmpada e libera a luz. Então, a nossa luz está presa nas trevas, nas nossas trevas interiores. E para liberar essa luz, essa nossa essência, é preciso destruir o ego, destruir a garrafa, o frasco onde essa essência está enfrascada. E ao destruir, ao quebrar a garrafa, a essência é liberada. Então é a luz que sai das trevas. E então esse processo se chama morte psicológica. Porém, nós temos 7 pecados capitais, temos 7 cabeças de legião. Esses cabeças de legiões são a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça. Então, desses 7 defeitos se manifestam, cada um deles se manifesta de forma sutil, de forma detalhada, de forma muito disfarçada, que nós nem imaginamos que é um defeito que está se expressando. E ele se expressa através dos nossos centros, através dos 5 centros, através dos 3 cérebros. Se expressa através da mente, do coração e do sexo. Então, a máquina humana é uma marionete. A máquina humana é como uma marionete que funciona segundo as coordenadas que dá o ego, desde as profundezas da nossa psique. E isso de forma detalhada. O ego é esperto, ele não se expressa muitas vezes violentamente para que nós não vejamos. Então, com essa manifestação sutil, pequena, fraquinha, ele se alimenta e mantém vivo a cabeça de legião, dependendo de onde surgiu essa manifestação sutil. Então, a cabeça envia à superfície da nossa psique uma manifestação, e nós não percebemos, atuamos, pensamos, reprovamos, xingamos, ficamos ressentidos, sentimos ódio, sentimos preguiça, má vontade, desejos de comer, de beber, desejos de toda espécie, sentimos desejos sexuais, sentimos orgulho, pensamento. Quando alguém reprova qualquer coisa, qualquer ideia nossa, nós reagimos. Ou, se não reagimos externamente, internamente, silenciosamente, nós reagimos. E em pensamentos esse orgulho se manifesta. Então, nós não vamos trabalhar, não vamos querer desintegrar a legião de uma só vez. Não vamos querer desintegrar o ego raiz, o cabeça de legião, o eu causa. Nós vamos trabalhar as pequenas manifestações. E isso, quanto menor a manifestação, mais fácil a nossa Divina Mãe vai
vai então desintegrar, vai eliminar. Então, nós aqui se exemplifica que o ego, nosso ego, é como uma árvore, que tem as suas raízes, que estão escondidas. E tem as raízes mais grossas e tem as raízes mais finas. São pequenas raizinhas. Então essas raízes mais grossas são as que mantêm a árvore em pé, que sustentam para que ela não caia. Porém, o alimento que a árvore recebe, que ela capta da terra, quem capta são as raizinhas pequenas, aquelas diminutas, que mais parecem um fio de cabelo. Então, essas raizinhas que captam os nutrientes da terra e é levado então a árvore para que ela esteja verde, frondosa. Então, desta forma funciona o nosso ego. Os nossos defeitos maiores são que sustentam o ego, enviam à superfície da nossa psique essas manifestações pequeninas. E são com essas manifestações que o nosso ego permanece vivo, permanece ativo. É o alimento. Essas pequenas manifestações são o alimento que o ego recebe, busca no exterior para se manter vivo. Então, com esta técnica para dissolver o ego, os detalhes, nós vamos trabalhar sobre as pequenas manifestações do ego. Nós não conseguiríamos eliminar de uma vez o eu do orgulho, o eu da luxúria. Porém, se nós trabalhar desde a primeira manifestação sutil, que com o sentido da autoobservação nós perceba, quanto antes perceber esse detalhe, mais fácil será de eliminar, porque ele tem menos força, menos energia. Porém, é necessário estar atento ao nosso interior, com o nosso sentido de autoobservação, para perceber de imediato quando um detalhe está querendo se manifestar. Porém, se nós deixar e não trabalhar esse detalhe, ele vai aumentando a força nesse momento. Aí, durante o nosso dia, durante qualquer evento, qualquer conversa com alguém, se nós não trabalhar logo que ele começa a se manifestar, ele se fortalece, e se deixamos ele se fortalecer, já é mais difícil de nós voltar atrás. Então, por exemplo, um defeito de orgulho, ele começa simplesmente com um impulso aqui dentro. Aqui dentro de nós se sente aquele impulso, uma agulhada, alguma coisa, ferida, se sente ferido aqui dentro. E se nós não agimos nessa hora, ele já se alimentou e já em seguida ele se fortalece, e já nós podemos reagir
externamente. Podemos, a máquina humana, nossa máquina humana, pode então fazer coisas que nós não imaginaríamos que faríamos. Então, é trabalhar o detalhe quanto antes da manifestação, porque ele vai, se não se trabalha no instante em que ele surge, quando ele põe a cabeça fora d'água, por exemplo, se nós não trabalhar ele se fortalece, e aí já não se controla mais. Então, são alguns segundos que nós temos para trabalhar imediatamente esse defeito, qualquer defeito. Então, este trabalho se faz durante todo o dia, durante todas as horas que nós estamos em vigília, estamos acordados, como se diz. Então, esse sentido da autoobservação é preciso que nós ative ele, coloque em atividade, comece a usar. Se nós começar a usar esse sentido, ele vai se aguçando cada vez mais e nós vamos percebendo os detalhes cada vez mais sutis, e então podemos renunciar esse detalhe, renunciar esse desejo, renunciar a esse impulso. Então, praticamente tudo o que se expressa na nossa máquina humana, silenciosamente, ou em atos, em fatos, são manifestações de um ou de outro defeito psicológico, disfarçados de bonzinhos. Então, por exemplo, uma gentileza, um cavalheirismo que se faz os homens a uma mulher é passível de observação e análise, porque nós sabemos que temos o defeito da luxúria, que é esse desejo descontrolado por sexo. Então, qualquer manifestação, qualquer cavalheirismo, qualquer palavra bonita, como se diz, pode ter nascido desde o defeito da luxúria, que quer se aproximar da pessoa do sexo oposto. E nós sabemos que nós precisamos alcançar a castidade, que é cuidar da nossa energia sexual para que possamos transmutar essa energia e não perdê-la. Então, com essas manifestações diminutas dos defeitos psicológicos, nós gastamos energia, e gastamos energia sexual. Então, a técnica é trabalhar sobre os detalhes, sobre as pequenas manifestações. Então, quando nós colocarmos esse sentido da autoobservação, colocarmos ele ativo, e ele vai então partir desses 3% que nós temos de essência. Nós vamos colocar ele a auto-observar os 97%, observar o ego. Então, e esse ego se manifesta de forma detalhada. Então, vamos observar. Então, vai ser um lado, o lado da essência, vai observar o outro lado, que é
o ego, as pequenas manifestações. Então, se nós percebemos um detalhe como o exemplo da raiz, da pequena raiz, da pequena manifestação do ego, nós vamos pedir a nossa Mãe Divina Kundalini, Mãe Divina, que elimine esse defeito, que mate esse ego. Então, esse é o trabalho da nossa Mãe Divina, que está, essa chispa, a Mãe Divina, está nesses 3% da nossa essência. Está na nossa essência livre. Então, está aí nesses 3%, são 3 átomos. Um átomo para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é a Mãe Divina. E é com esse 1% que nós vamos trabalhar e vamos transformar a nossa psique. Vamos liberar a nossa essência. Porque a Mãe Divina, matando o defeito, matando ou desintegrando, desintegrando o defeito, desintegra, né? Libera então a essência. Libera a essência e essa essência liberada vai se juntar a esses 3%. E então vai fortalecer cada vez mais e mais a essência, e essa essência vai fortalecer o sentido de autoobservação. E nós cada vez mais vamos perceber mais e mais defeitos. E mais antecipadamente. Quanto mais antecipados nós percebamos, mais fácil será o trabalho. Porque se nós deixar para trabalhar daqui a pouquinho, o defeito se fortalece, nós já deixamos que ele se manifestasse, talvez em palavras, ou talvez em gestos, e então já é mais difícil. Então o orgulho não nos deixa voltar atrás, não nos deixa, depois de reagir, depois de maltratar uma pessoa, é difícil pedir desculpas, pedir perdão para a pessoa ali na hora. Então, se nós trabalhar enquanto ele está silencioso dentro de nós, ele não vai se expressar externamente, ele não vai se exteriorizar. E nós vamos, com isso, eliminar o defeito e liberar uma partícula da nossa essência. Então, este é o trabalho básico, destes ensinamentos. A morte psicológica. Se nós não morrer, nós vamos alimentar o ego, vamos alimentar a árvore. Se não se trabalha com a morte, se alimenta a árvore, se alimenta o ego. Então a árvore representa o ego. Se não se trabalha um defeito, esse defeito, essa pequena manifestação, é o alimento para que o ego permaneça vivo e escondido dentro de nós. Então, este trabalho se chama morte psicológica. E com esse trabalho, nós vamos conquistar a nossa liberação. Liberação
liberar-se do ego, liberar a nossa alma, salvar a nossa alma salvar a nossa alma, porque a nossa alma está aí fracionada, está dividida, está negra, está em trevas, são as nossas trevas interiores. E com a desintegração do defeito, com a eliminação, nós vamos levar luz ao nosso interior, vamos levar luz às trevas. Vamos liberar, vamos nos auto-liberar. Então, esse trabalho se chama autorrealização íntima do ser, ou conhecimento de si mesmo. Autoconhecimento. E esse trabalho é um trabalho que vai nos permitir fazer parte dos selecionados, que as pessoas que trabalharem sobre si, eliminando defeitos e praticarem o desdobramento astral, a morte psicológica e o desdobramento astral, será um requisito, ou é um requisito, para que essa pessoa seja resgatada no momento, na oportunidade em que o planeta esteja em convulsão, porque o planeta está em processo de convulsão, da revolução dos eixos. A Terra, o nosso planeta, está em processo de revolução dos eixos, e haverá uma grande mudança, uma grande transformação no planeta. Então, as pessoas deverão ser resgatadas. Porém, as pessoas que trabalharem com a morte e com o desdobramento astral. Porém, se não trabalha com a morte, não consegue o desdobramento astral, e então fica impossibilitado. Então, trabalhar, esse trabalho se faz todos os dias, se faz onde se estiver. Não é necessário ir para uma montanha, não é necessário ir para um retiro, não é necessário ir para a caverna. Muito pelo contrário. O mundo, a nossa vida diária, a convivência, na vida diária, a nossa convivência com as pessoas, com o sistema, com a humanidade, é o ginásio psicológico, onde os defeitos vão aflorar, onde esses defeitos podem aflorar. Porque se nós formos para uma caverna, os defeitos não vão aparecer. Nós vamos pensar que somos santos. Porém, se nós estamos no campo de batalha, na vida, na luta, é onde o defeito vai sair, vai mostrar as garras, e assim se pode, se está em auto-observação, se pode ver e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Ao contrário de quando se está em uma caverna, está em algum lugar tranquilo, os defeitos não se manifestam, estão submersos na psique, na nossa psique. Então isso acontece quando uma pessoa está estressada, está cansada, está desgastada. A pessoa vai fazer
um retiro, um spa, algum relax. Porém, esse relax, esse spa, esse retiro, não elimina os defeitos psicológicos. Simplesmente, eles repousam submergem na nossa psique e não morrem, porque nós não pedimos a morte deles. Então, se volta desse retiro, fica alguns dias, e os defeitos, em seguida, logo com o passar dos dias, já na cidade, no trabalho, eles começam a se alvorotar novamente e vão se expressar e vão levar ao estresse novamente. Então, esse processo de retiro, de spa, de descanso, não elimina o ego e é só acalma, mas não elimina. Então, o defeito repousa, submerge na psique e se coloca, então dá oportunidade para que outros bonzinhos, alegres, felizes, a pessoa vai com uma festa, os eus submergem e sai fora da psique, se expressam os eus festeiros. E a pessoa fica alegre, acredita que está alegre, porém é o ego dentro de nós, o ego dentro dessa pessoa que está em festa, porque ele está se manifestando. Manifestando, festa. Então, a única coisa que vale a pena é o trabalho de morte psicológica, eliminar os defeitos. Quando se desintegra o defeito, ele não vai reagir mais, porque ele não existe mais. Não vai existir dentro de nós, da nossa psique, então ele não vai se manifestar. Então vai enfraquecendo as 7 cabeças de legião, vai enfraquecendo conforme o trabalho que se vai fazendo. Vai enfraquecendo e chega um tempo que o iniciado, o aspirante, o estudante, domina o ego, domina o touro e assim pode liquidar com o ego e despertar a consciência, eliminar todos os defeitos. Então esse trabalho não é um trabalho que se passa do dia para a noite, é um trabalho demorado, persistente, é um trabalho de perseverança, de continuidade. Deve haver continuidade, porque se para, volta tudo novamente, cai na entropia. Então, o iniciado a pessoa vai economizando energia sexual com o trabalho de morte, vai economizando energia e vai equilibrando os centros e vai então restaurando o corpo vital, o corpo físico, ou o físico vital. Após restaurar esses corpos, começa a criar o corpo astral, o corpo mental e o causal. Então, quando desperta o corpo, quando cria o corpo causal, desperta o Cristo, nasce o Cristo no interior dessa pessoa. É no interior, não é externamente. Essa pessoa, esse iniciado, externamente, ele não usa isso, não se vangloria de nada dos seus graus que ele tem. Os graus são internos. E a pessoa externamente é uma pessoa. Então, quanto mais graus internos esse iniciado tem, a sua pessoa mais humilde será, mais simples, menos complicada, mais descomplicada. Então, o ego, ele nos complica. O ego é o que nos complica a vida. Complica tudo. Porque nós
tudo nós queremos resolver com os pensamentos, resolver com o raciocínio. Nós queremos resolver os problemas fora. Porém, os problemas fora são causados pelos problemas que nós temos dentro. São o nosso próprio karma, que o nosso ego criou. Esse karma é causa do nosso ego. Então nós temos que buscar dentro e não fora. Buscar dentro é eliminar o defeito, eliminar a causa do problema fora, que o problema fora se extingue. E não querer resolver fora a ponta de faca a murros. E sim resolver dentro. Então isso se chama buscar dentro e não fora. Buscar dentro de nós a solução para tudo. A solução para todos os problemas está dentro de nós. Porque a causa dos problemas, todos os problemas, está dentro de nós. Então temos que eliminar a causa e não o problema fora. Então se eliminar a causa, o problema fora desaparece. Então esta conferência é um resumo. É um resumo praticamente de todo o trabalho psicológico que se deve fazer, que nós devemos fazer. E é este o objetivo deste curso, é nos ensinar como eliminar os defeitos, nos ensinar como nascer espiritualmente e se nasce com a energia sexual, não fornicando, e sim transmutando a energia sexual em casais estáveis, sem fornicação, é claro. E é bom que se esclareça o que é a fornicação. Porque fornicação é o derrame das energias sexuais, a ejaculação no homem e o espasmo na mulher, o orgasmo. Então isso é fornicação. Então o que nós devemos fazer é deixar de fornicar e transmutar as energias. E fornicação é o derrame das energias, e castidade é a transmutação. Há uma confusão, mal explicado propositadamente, de que abstinência sexual, celibatário é castidade. Isso é uma mentira. É uma mentira que nos aplicaram e continuam aplicando, de que celibato é castidade. Celibato é abstinência e é um pecado contra o Espírito Santo. O celibatário é um pecador. Então, a base é morrer psicologicamente e nascer. E para nascer é preciso não fornicar. Inclusive, o 6º mandamento diz não fornicar. Então, com esse trabalho vai nascer o interesse, vai nascer a vontade de levar esse ensinamento a outras pessoas, compartilhar esse ensinamento com outras pessoas. A pessoa que começa a trabalhar com a morte, ela sente a mudança e desperta o interesse em compartilhar com outras pessoas. Então, toda pessoa que ouça uma conferência que ela acreditou que é boa, que serve, compartilhe com seus amigos, com os familiares, com colegas de trabalho, enfim. E assim estará ganhando forças e ânimo para fazer esse trabalho, para compreender cada vez mais e mais o seu interior e poder assim fazer essa transformação real, verdadeira. Então, esta é a conferência e nós deixamos sempre
o nosso número WhatsApp e Telegram, muito bem claro. Está aí no link desse vídeo, está no vídeo, na descrição do vídeo tem um link que leva a um grupo no WhatsApp. Então esse número é o nosso número WhatsApp e Telegram também. 991-62 é a região, 55 é o Brasil, 991-92-9355. Esse número é o nosso contato e nós temos alguns materiais e podemos passar informações via chamada de vídeo, que nós também passamos estes temas por chamada de vídeo pelo Google Meet ou WhatsApp mesmo, onde se pode interagir, onde se pode perguntar e receber a resposta na hora, ao vivo. Muito obrigado a todos e até a próxima.